o Roberto Carlos Diniz está acertado com o Vasco. Roberto, as coisas estavam bem avançadas, elas foram avançando ao longo da semana, negociação bem lenta e gradual, né? Na quarta, na quinta, na sexta, existia a intenção até de que o Diniz já estreasse no jogo contra o Palmeiras, o que não aconteceu. O Felipe fez seu segundo jogo como técnico interino, não venceu nenhum dos dois, mas eu achei que o Vasco fez bom jogo hoje. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei que ele deixou boa impressão. O DG Souza, boa noite, Nicola. O Diniz chega quando? E será que ele vai dar jeito nesse time do Vasco? O DG, até pela falta de opções no elenco, um elenco curto, ao contrário do Pedrinho, acho que só o Pedrinho acha que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do país, né? Mas, cara, até diante desse cenário, com a dificuldade para contratar, para gastar dinheiro, eu estou começando a achar que o Diniz seria uma saída interessante, porque o Diniz costuma conseguir resultados, às vezes, com elencos que a gente não imagina serem muito fortes, né? Então, não sei, cara, eu acho que pode dar certo, apesar da questão envolvendo o Tietê. Você vai lembrar que, enquanto técnico do São Paulo, ficou muito famosa uma frase dele, do Diniz, se referindo ao Tietê como perninha e tal, aquilo repercutiu meio mal e queimou o filme dele. Mas, enfim, é tentar superar esse episódio para que ele possa fazer bom trabalho no Vasco. A tendência é que esse acordo aconteça, tá? Ricardo Barros pedindo para eu falar sobre o Vasco. Ricardo, eu confesso que quando eu vi Verratti e Coutinho fora até do banco de reservas, Payet também fora, eu imaginei uma vitória acachapante do Palmeiras, mas não foi isso que o jogo mostrou. Primeiro tempo equilibrado, com a última grande chance do jogo sendo do Vasco, já tirando de bicicleta uma bola que entraria do João Vitor. No segundo tempo, Palmeiras volta melhor, cria as principais chances, aí chega o gol da vitória. Mas eu achei que o Vasco competiu bem, embora pro torcedor vascaíno só competir já não faz mais tanto efeito, né? O José Vidal, Nicola, boa noite. O Vasco já deu sinais de melhoras sem Carille. Diniz ajudaria muito. E o Léo Jardim vai renovar? Não perca um vídeo seu. José, essa é a pergunta do milhão. Tão importante quanto encontrar um técnico é renovar logo com o Leonardo Jardim. Hoje o Léo Jardim fez uma defesa, cara, uma defesa espetacular, tá? Léo Jardim do Vasco na porcada, falaram no Globo hoje. Na Globo hoje. Cara, esse cara tá ficando cada vez mais complicado pro Vasco, porque o Cruzeiro tá na parada. Eu não tinha lido nada a respeito de Léo Jardim no Palmeiras, mas vou buscar informações, enfim. O jogo de ontem ainda tá aqui assim, né? Difícil descer o resultado da forma que foi. A construção se dava até para um empate, que seria um resultado até mais justo. Concordo com o Felipe quando ele fala que o resultado foi injusto. Porém, o Palmeiras, Felipe, não teve uma bobeira, uma falha grotesca individual. Por isso que nós perdemos. Coletivamente, as falhas aconteceram, êxito dos ataques, mas o Vasco cometeu uma falha individual gravíssima. E ela custou o resultado ontem em Brasília. Mais uma derrota. Aliás, nos últimos 6 jogos, e nós vamos debater mais à frente aqui no vídeo, o Vasco não venceu nenhum. São 3 empates e 3 derrotas. 18 pontos disputados, aí somando Sul-Americana e Brasileiro, Copa do Brasil, e só 3 conquistados. Flamengo, Lanús e Operário. Ridículo o aproveitamento do Vasco nos últimos 6 jogos, como despencou o time. Ontem começou bem o jogo, apesar das substituições, né? Eu não teria poupado o Coutinho e Verratti fora do banco, eu teria preservado os caras, mas deixava no banco. Não preserve e tira do jogo totalmente, porque a gente precisou dos caras no segundo tempo. E não tinha opção. O Lloyd fez um bom jogo ontem, até se machucar. Vinha fazendo uma boa partida, participando bastante. É o melhor jogo dele com a camisa do Vasco. Realmente um jogo em que ele se apresentou para o jogo. O Lucas Freitas também vinha fazendo um bom jogo até se machucar. 2 lesões musculares ainda no primeiro tempo. Entrou o Luiz Gustavo, que entrou simples, sério, na zaga. O Garré, esse entrou mal, mais uma vez. Mais um jogo ruim do Garré também, que ainda não se adaptou. O Nuno está adaptado, mas está cansado. Aliás, final de temporada é até justificável. Mas por que eu falei que eu deixaria Coutinho e Verratti no banco? Porque no segundo tempo a gente precisou desses caras. E não tivemos eles. Não tivemos eles. O Alex Teixeira,
Olha, dá pena de olhar o Alex Teixeira em campo hoje. Foi uma pergunta feita, inclusive, ontem na coletiva, o que justifica o Alex Teixeira ganhar chances, e os garotos da base, do Carelo, por exemplo, não ter chances. Porque o Alex Teixeira entra todo o jogo, não importa 5, 10, 15, 20, 30 minutos, mas não dá mais para ele. Tecnicamente, ele não consegue entregar, porque fisicamente ele não consegue acompanhar. É uma pena, é um excelente profissional, um baita cara, mas a conta e o tempo chegaram pro Alex Teixeira e estão sendo impiedosos com o Alex. O Souza nem pro banco mais vai. Então, assim, é a hora do Vasco pensar no meio do ano, chamar os dois, que são muito Vasco, falar, cara, olha só, não tá dando mais. Vamos fechar aqui o nosso contrato, vamos apertar as mãos aqui em nome do Vasco e encerrar o contrato antecipadamente, porque arrastar até o final do ano, cara, ninguém merece. O torcedor não merece, né? O time não merece. E os jogadores vão se arrastar em campo, cara, ou nem vão desaparecer, sumir. Mudou treinador, Azevedo, você disse que ia mudar? Não. Não só o treinador tinha que mudar, jogadores também. Mas a atitude ontem que nós vimos em campo, principalmente no primeiro tempo, e que fomos superiores ao Palmeiras, nós não víamos nos últimos jogos. O Vasco teve a chance de fazer o gol com o João Vitor, que o Giai tirou em cima da linha. 7 finalizações, 4 no alvo. O Palmeiras criou 7 vezes, nenhuma no alvo. Não levou perigo ao Léo Jardim. O Vasco estava bem no primeiro tempo. Mas o que acontece que no segundo tempo o time afoga? Tem a ver com o banco? Claro que sim. Tem a ver com as substituições. Você não consegue manter o nível. Jogadores que estão no banco de reservas entram e não mantêm o nível. O Vasco cai. Aliás, o Jean Davi mais uma vez foi para o banco e não entrou. Entrou o Adson, mal de novo. Paulinho entrou, mal de novo. Aliás, o Vasco dá um azar com o jogador que vem de cirurgia, cara. Porque eu olho para outros times e vejo jogadores voando. Vou usar o exemplo só do Pedro. Mas, enfim. Agora, viagem para Venezuela. Enquanto viaja para lá, aqui tenta resolver o treinador, que deve ser o Fernando Diniz. E que eu espero, Felipe e Fernando Diniz, parem de fazer essa saída com o Hugo Moura. A falha ontem do Hugo Moura é porque ele não tem velocidade e não tem habilidade para sair jogando. Ah, mas ele saiu outras vezes. Ninguém deu bote. Quantas vezes o Vasco sofreu esse bote que o Richard Rios deu dentro da área? Nunca. Então, com o espaço, ele constrói. Mas quando ele é apertado, ele não tem a técnica. No Fluminense, o Diniz fazia isso com o André e com o Martinelli, que tem muito mais técnica que o Hugo Moura. O Hugo Moura é destruidor, não é construtor. Então, para fazer essa saída, se quer realmente fazer essa saída de trás, abrindo os zagueiros, espetando os alas, traz o Tietê para fazer. Se o Jair estiver em campo, faz o Jair. Se tiver o Paulinho, faz o Paulinho. Não o Hugo Moura e Cocão. Eles não têm a condição técnica de fazer essa saída de 3. Não dá para eles. E aí ele ficou ali pro Luiz Gustavo. Por que não rifou na frente? Não consegui entender também. Enfim, torcedor, vamos juntos. Mais uma semana. Puerto Cabello é o próximo adversário do Vasco na Sul-Americana. O Vasco precisa performar. Precisa jogar bem. Vencer o Puerto Cabello com autoridade, mesmo o jogo sendo lá. Para o jogo com o Vitória, o Paulo Henrique está suspenso, terceiro cartão amarelo, está fora, o Puma vai entrar na vaga dele. O Vasco vai até a Venezuela, enfrenta o Puerto Cabello, volta, encara o Vitória, vem para o Rio de Janeiro, descansa 2 dias e depois segue para pegar o Lanús. É a sequência do Vasco de jogos importantes e jogos difíceis que tem pela frente. E fora de campo, como eu disse, Fernando Diniz acertando os últimos detalhes para ser anunciado como novo treinador. É isso, galera. Torcedor vascaíno, sobre essa situação de Léo Jardim, né? Vamos direto ao ponto sobre isso, que tá se falando aí que Léo Jardim pode parar no Palmeiras, né? Palmeiras interessado na contratação do jogador, e também o Cruzeiro, né? Que tinha esse interesse, que já era conhecido, e agora surge o Palmeiras. Bom, o Léo Jardim tem uma cláusula, né, no seu contrato de que se ele atingir 60% das partidas pelo Vasco no ano, ele tem um contrato renovado pelo menos por mais um, né? E creio que isso deve ocorrer, né? Até agora não se falou nada de que ele vai tentar
sair mesmo do clube forçando a barra, né? Então acredito que isso não vai acontecer. Ele é titular absoluto do Vasco, né? Ele não dá chance para outro goleiro. E o que acontece? Ele vai atingir essa meta tranquilamente, né? Como eu já falei em alguns outros vídeos atrás, quando se falou em renovação de Léo Jardim, que se ele quiser sair do Vasco mesmo, ele vai pedir para não ser mais utilizado. Aí entraria o Fusato, né, como titular. E quando isso acontecer, se acontecer, né, é porque é sinal mesmo que o Léo Jardim não vai querer permanecer no Vasco. Aí ele não cumpriria a meta de renovação, ficaria livre no mercado para poder assinar com outro clube no final da temporada. Então, ele atingindo essa meta, ele fica aí pelo menos até o final de 2026. O Vasco ganha um pouco de tempo a mais, né, para tentar uma negociação um pouco melhor, né, melhorar um pouco aí as situações de negócio que o Léo Jardim quer, né, para poder renovar por mais tempo com o Vasco da Gama. Deixe sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.